Graça e paz, família Getsemane, seja muito bem-vindo a mais uma célula IGET. E é um prazer estar aqui com você mais uma vez. E agora nós já estamos nos preparando para as nossas temporadas de encontro, para o Congresso Fogo e Poder. E eu já estou cheia de expectativas com o que Deus irá fazer nesse tempo. Então prepare seu coração e vamos juntos entrar nessa atmosfera do Reino de Deus. Hoje nós temos a parte 2 da nossa ministração, quando o Reino de Deus cresce, eu também cresço. E eu quero ler com você o nosso texto bíblico, tema dessa ministração, que está lá em Mateus 6:33. Vamos ler juntos? Abre aí a sua Bíblia. Diz assim: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Olha só o que está dizendo aqui, que em primeiro lugar nós precisamos buscar o reino de Deus para que todas as outras coisas nos sejam acrescentadas. Que versículo poderoso, não é? Eu queria te levar a uma reflexão de uma frase que o nosso apóstolo Marcos sempre fala. Ele fala assim, que Deus está em todos os lugares, mas ele não se manifesta em todos os lugares. Você já ouviu isso? Nós temos na Bíblia falando que Deus, ele é onipresente. O que significa isso? Ele está em todos os lugares. Em todos os lugares a presença de Deus está. Mas não é em todos os lugares que ele se manifesta. Eu vou contar uma historinha da minha vida que aconteceu comigo quando eu era apenas uma jovem. Eu ainda sou jovem, mas eu era mais jovem. E uma vez eu fui a uma festa, só que eu era convidada da convidada. E era um jantar muito chique. Chegando lá, eu já fui toda envergonhada, né? Já fui meio assim, me escondendo. Porque eu sabia que eu não era uma pessoa que deveria estar ali. Mas como todo bom jovem, a gente quer mesmo é viver a vida perigosamente. Então eu fui lá e fui nessa festa. Mas chegando lá, já me escondendo, vocês não sabem o que aconteceu. Eu fui sorteada. A primeira sorteada de um sorteio, tive que subir no palco, todo mundo me viu e todo mundo soube que eu era penetra. E por que eu tô te contando essa história? Porque é assim que funciona, para você entender como é isso. Deus está em todos os lugares, mas não é em todos os lugares que ele vai se manifestar. Eu estava naquele lugar, mas eu não queria me manifestar naquele lugar. E quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa bem expansiva, gosto de conversar, gosto de conhecer as pessoas, mas ali eu estava me escondendo. Quero te dar esse exemplo para que você entenda que Deus, ele só vai se manifestar nos lugares onde ele é bem-vindo. Então, quando ele não for bem-vindo, ele não vai se manifestar. Ele é o rei de toda a terra, ele está em todos os lugares, mas nem em todos os lugares ele se manifesta. Eu lembro de uma frase quando eu era criança e minha mãe sempre me dizia: Deus é um Deus educado, ele só entra se você abrir a porta, ele nunca vai derrubar a porta. Então Deus é assim. Então hoje nós vamos entender melhor isso sobre o reino de Deus. Que ele está em todos os lugares, mas ele só vai se manifestar quando abrimos a porta para ele. Então fica essa pergunta: como o reino de Deus se manifesta? Porque, na primeira e na segunda ministração eu já descobri o que é o reino de Deus, como que ele chegou até nós, mas como eu posso deixar ele se manifestar na minha vida? Então, em primeiro lugar, o reino de Deus vai se manifestar em cada um que vive nele e trabalha para expandi-lo. Olha só, muitas vezes nós queremos que o reino de Deus nos abençoe, mas nós também precisamos trabalhar para expandir o reino dele. Se trata de prioridade. É comum nós vermos aqui, como pastores, muitas crianças que crescem na igreja, vivem a sua adolescência e quando chegam na fase adulta, eles se afastam dos caminhos do Senhor, porque eles têm outra prioridade. Mas o reino de Deus, ele nunca nos tira nada. Ele nunca nos deixa mais pobres, ele nunca nos deixa mais burro, muito pelo contrário. O reino de Deus sempre vai nos acrescentar muitas e muitas bênçãos. Eu conheço inúmeras pessoas que cresceram na igreja e nunca se afastaram. E cada vez que eu encontro com essas pessoas, elas estão melhores. Sabe por quê? Porque elas priorizaram o reino de Deus.
E quando priorizamos o reino de Deus, tudo se vai bem na nossa vida. Por quê? Porque o próprio Deus se manifesta na nossa vida. Ele se manifesta nas nossas escolhas, Ele nos dá direção, Ele nos abençoa, Ele nos dá autoridade para entrar nos lugares. Sabe por quê? Porque estamos focados no reino de Deus. Então, o que é o reino de Deus segundo a Bíblia? Vamos ler juntos aqui em Salmos 103:19, que diz assim: O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. O próprio Deus estabeleceu o seu trono. Tudo vem dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo vem de Deus. E quando nós entendemos isso e nós aprendemos a nos dobrar diante da glória e da majestade de Deus, tudo vai bem na nossa vida. Então, todos os dias, ao acordarmos, precisamos reconhecer que há um reino dos céus, nós fazemos parte desse reino e nosso objetivo de vida é fazer com que esse reino seja engrandecido. Através das nossas atitudes, das nossas palavras, de tudo que fizermos, é para a glória de Deus, o nosso Rei. Em terceiro lugar, quem entra no reino dos céus? E agora? Essa é a pergunta que todos nós queremos a resposta. Eu vou te explicar quem entra no reino dos céus. Aquele que entende a sua identidade e o seu propósito. Talvez até ontem você tenha andado como uma pessoa qualquer, sabe? Alguém que não tem muito valor. Mas eu quero te dizer que no reino de Deus você tem muito valor. Só de saber que Jesus conta conosco e nos fez co-herdeiro com Ele, isso aí já muda tudo. Então você tem muito valor, você tem que ter consciência, todos nós temos que ter consciência da nossa identidade de filhos. Fazemos parte do reino de Deus e quando decidimos caminhar com Deus, nos tornamos filhos. E como filhos temos um propósito. O propósito de estabelecer esse reino onde chegarmos. Então onde você chegar, ali se torna parte do reino de Deus, porque você está lá e você é um promotor do reino de Deus. Tudo que você fizer vai ser para honrar e glorificar esse reino e estabelecer esse reino no lugar onde você chegar. Tá, agora eu já entendi muitas coisas sobre o reino de Deus, né? Você deve estar pensando isso. Mas o que eu preciso fazer para entrar nesse reino? Olha só, nós lemos já no versículo, né? Lemos vários versículos ao longo dessas 3 lições que falam sobre o reino de Deus. E eles nos dão aí uma base do que devemos fazer. Em primeiro lugar, precisamos nos arrepender. Eu tenho que ter consciência de que o lugar que eu tenho nesse reino foi me dado pela graça. Não por merecimento, porque nós erramos, somos falhos, temos nossos defeitos e pecados. Mas mesmo assim, Deus nos escolheu para fazer parte desse reino. E eu compreendo isso, que toda a glória, tudo aquilo que eu alcancei, tudo aquilo que eu sou e que eu vier a ser, vem do Senhor. Foi Ele que me deu esse direito. Foi Ele que me fez filho. Foi Ele que compartilhou comigo essa glória. Então eu preciso me arrepender de tudo aquilo que vem de mim, da minha natureza humana. Eu me arrependo de todas as falhas. Eu deixo aos pés da cruz de Jesus tudo aquilo que me afasta do reino de Deus. E em segundo lugar, eu tenho que ter uma metanoia. A metanoia é uma verdadeira mudança de mente. Eu mudo os meus pensamentos vão condizer agora com o reino de Deus. Mesmo quando eu quiser pensar coisas que me afastam de Deus, eu dou uma ordem à minha mente e digo, opa, peraí, não. A minha mente está submissa ao reino de Deus. Há uma verdadeira mudança. Sabe por quê? Porque todos os dias o pecado bate a nossa porta. E se nós não tomarmos cuidado, ou se nós agirmos como quem, tudo bem, eu já faço parte desse reino, e aí eu me descuido, eu estou suscetível a cair ao erro do pecado. Todos os dias o pecado bate a nossa porta. E nós não podemos ficar inertes, nós temos que ter a decisão de vencer isso, de dizer não, agora a minha vida mudou. Quando nós vamos ao encontro com Deus, eu não sei se você já foi ao encontro com Deus, mas quando nós vamos, acontece uma mudança lá na nossa mente. Nós aprendemos coisas, princípios que não sabíamos. Então, quando chegamos em casa, somos confrontados com a nossa realidade. Mas ali,
existe uma decisão. Nós decidimos e dizemos assim, opa, peraí, isso aqui, antes eu fazia desse jeito, mas agora eu faço parte do reino de Deus e eu vou fazer de outra forma. E a nossa vida cristã é para sempre assim, não importa se você é um pastor, um bispo, um apóstolo, um missionário, um diácono, eu não sei qual a sua função dentro do reino de Deus, mas eu quero te dizer que independente da altura que você está hierarquicamente, todos os dias nós precisamos dizer não para o pecado, porque isso aí nos faz participantes do reino de Deus. Nós precisamos também aceitar Jesus. Se você não aceitou Jesus ainda, então você ainda não faz parte desse reino. É tempo de se arrepender, de mudar a mente, de declarar. Quando eu aceito Jesus, eu falo assim, Jesus, eu creio que o Senhor é o único Salvador. Eu deposito a minha vida nas suas mãos, a minha história. E isso faz toda a diferença. Isso me faz participar do reino de Deus. Eu também preciso buscar a direção. Você já percebeu que na igreja nós temos várias autoridades? Talvez você se pergunte por quê. Porque nós temos pastores, temos líderes de célula, temos os M12, temos várias pessoas. Sabe por quê? Porque quando nós caminhamos com Jesus, muitas vezes nós vamos precisar de direção. Eu lembro quantas vezes no meu casamento eu precisei de orientação. Mesmo tendo pais cristãos, mesmo tendo vivido muitos anos na igreja, houveram muitas situações na minha vida em que eu precisava de orientação, de direcionamento. E o reino de Deus é tão perfeito que coloca à nossa disposição pessoas que podem nos ajudar. Então você precisa de direção, não tenha vergonha. Não tenha vergonha de ter errado. Não tenha vergonha de não saber, porque você tem pessoas próximas a você que se importam e que querem te orientar. Então chega lá com essa pessoa e diga, olha, pastor, olha, meu líder, eu estou passando por esses momentos de dificuldade, eu não sei o que fazer, eu preciso de uma direção, eu preciso de uma palavra, porque isso aí muitas vezes vai te salvar de um caminho ruim. E eu também preciso buscar o reino de Deus. O reino está lá, está à nossa disposição, mas não adianta se eu não acessar, se eu não for até ele, se eu não tentar me aproximar todos os dias de Jesus, buscá-lo, ler a sua palavra, estabelecer as coisas. Ai, pastora Bianca, mas como eu vou fazer? O que eu vou fazer para trazer esse reino na minha vida? Deixa eu te dizer, nessa palavra aqui, ó, tem tudo o que você precisa saber. Então, quando tiver uma dúvida, procure os seus pastores, leia a palavra, busque na palavra de Deus, porque aqui nós temos todo o direcionamento que nós precisamos. E hoje eu quero saber se aí tem alguém que decide priorizar o reino dos céus. Eu quero as bênçãos, mas eu não quero só as bênçãos, eu quero viver o reino de Deus na minha vida. Eu quero viver a plenitude do que o reino de Deus tem para mim. E hoje, se você ainda não aceitou esse Jesus no seu coração e ainda não adentrou nesse reino, eu quero te convidar a fazer uma oração junto comigo. Mas se você também já aceitou, já viveu nesse reino, mas por algum motivo você se afastou, eu quero te dar uma oportunidade. Volta para Jesus. Esse é o melhor caminho que você pode escolher na sua vida. E se você, assim como eu, já caminha com Jesus, mas quer reafirmar o seu compromisso com Ele, eu quero te dizer que todos os dias, quando nós acordamos, nós precisamos dizer para Ele, Senhor, eu quero caminhar contigo hoje. Se nós tivéssemos a dimensão do reino de Deus todos os dias, nós aceitaríamos a Jesus novamente, nós nos arrependeríamos novamente, iríamos para a cruz novamente, porque nós precisamos buscá-lo de todo o nosso coração. Então feche seus olhos, coloca a mão no seu coração, entrega tudo o que você tem para Ele hoje, amém? Jesus, hoje, nós queremos te entregar o que temos de mais precioso. Queremos te entregar o nosso coração, a nossa vida. Toma conta, Senhor. Estabelece em nós o teu reino. Escreve o nosso nome no livro da vida. Nós cremos que o Senhor Jesus é o único Salvador. E é só através dele que vamos experimentar o reino dos céus. Por isso hoje queremos entrar por essa porta e declarar que na nossa casa, que na nossa vida, teremos um único rei
E esse rei é Jesus. Queremos, Deus, todos os dias escolher viver a tua vontade. Queremos escolher todos os dias estabelecer o teu reino, onde chegarmos. Se em algum momento nos afastamos de ti, nós te pedimos perdão, porque hoje nós sabemos que o Senhor é o único caminho para nós. Senhor, muito obrigada por nos alcançar, pelo teu amor, pela tua fidelidade, pela tua compaixão, que não olha para os nossos erros, mas olha para nós sempre com amor, Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Eu creio que hoje é um marco e é um novo dia para você caminhar com Deus. Saia dessa célula hoje diferente, caminhando diferente, como alguém que está implantando o reino dos céus na face da terra. Amém? Deus te abençoe e até a próxima.